Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo essa aula aí, ou de madrugada. É a presentificação que a internet possibilita para a gente nesses tempos aí de pandemia e que as aulas online podem ser utilizadas a qualquer momento, podem voltar, você pode rever, então tem suas qualidades, tá? Então boa noite para todo mundo. Meus alunos aí queridos da Literatura Portuguesa 2, da Universidade Federal de Rondônia. E hoje a gente vai falar sobre o Alexandre Herculano. E aí a gente é bom relembrar nós, que nós temos 3 gerações no romantismo português, um romantismo muito importante, porque é um romantismo que está ligado. A gente tem um cordão umbilical com Portugal ainda nessa época. E aí Alexandre Herculano, ele tem uma importância muito grande dentro do romantismo. Ele é a primeira fase do romantismo. Então a gente tem o Almeida Garrett, nós já temos um vídeo aí. Eu vou colocar um card desse vídeo do Almeida Garrett, caso vocês queiram rever ou assistir, quem não assistiu ainda, e quem estiver assistindo esse vídeo aqui. Vou colocar o card aí agora. E ele e o Alexandre Herculano fazem parte aí da primeira geração romântica. Lembrando que o Almeida Garrett está fazendo a transição junto com o Boccaccio do arcadismo, que é lá clássico, que é a busca do clássico, que é a busca da cultura greco-romana e tudo mais. E o Alexandre Herculano ele vai ser muito importante porque ele vai trazer o romance histórico para o romantismo. Mesmo que o Almeida Garrett tenha feito também romance histórico, mas Alexandre Herculano é considerado um dos precursores e o que mais ampliou, né, e amplificou o romance histórico. O que é o romance histórico? Todos vocês sabem que o romantismo ele é um período que não vai buscar na época clássica, ele não busca referência clássica como a Arcádia lusitana, como o arcadismo, então ele tem que buscar alguma coisa. Então ele vai buscar onde? Ele vai buscar na Idade Média. Ele não vai buscar na Idade de Ouro, na Idade Helênica. Então ele vai buscar onde? Na Idade Média. Lá na Idade Média, ele muitas vezes vai ter que construir essa história que às vezes ela não tem. A gente tem muitos registros da época clássica, da Grécia, de Roma, dos escritores, por incrível que pareça, mais antigos, mas a gente acaba que essa Idade Média, que ela tem vários fatores aí complexos, como a religião, que atuava muito forte, o absolutismo, faz com que a gente não tenha tanto acesso assim com esse material. E aí você, além de você buscar a história medieval, você cria a história medieval, você tem que buscar registros. Então esses poetas eles eram meio que historiadores, né? Eles construíam história. Então eles vão, por exemplo, reproduzir a história de Inês de Castro, que é a rainha empossada depois de morta. Então vou buscar esses registros aí. Dessa história magnífica, né, da cultura portuguesa do século XIII, eles vão reproduzir isso aí, e Alexandre Herculano é um dos grandes poetas e escritores que tenta fazer essa reconstrução dentro do romantismo, tá? Mas para isso a gente tem que pegar aqui, para a gente poder entender, vamos pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma coisa que é importante antes da gente iniciar, eu estou projetando alguns textos aqui que eu tenho, que eu acho bem legal da gente estudar. Espera aí que eu vou pegar aqui. Espera aí que eu já pego pra gente. Tem muita coisa. Alexandre Herculano, esse aqui. Vamos pegar esse material aqui. Esse material aqui é um livro, A História da Literatura Portuguesa. Depois eu passo as referências para vocês. E aí, a gente vai entender a importância do Alexandre Herculano para a literatura portuguesa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem esse trecho enorme aqui, mas eu vou direto para Alexandre Herculano e para a poesia romântica, tá?
Eu vou direto para aqui, porque eu gosto sempre de riscar aqui, ó, então a gente vai direto aqui para Alexandre Herculano e a poesia romântica. E aí, antes disso, eu queria falar que ele viveu mesmo nesse momento romântico. Ele nasceu... Deixa eu voltar aqui para vocês. Ele nasceu em 1810, em Vale de Lobos, e morreu em 1877. Então ele praticamente viveu aí, aos seus 20 anos, ele estava em 1830, basicamente no tempo exato do romantismo português. E ele tinha 10 anos quando teve a Revolução de 1820. Só para vocês entenderem a relação aí da história com a literatura. Então, o que foi a Revolução de 1820? Então, eu vou fazer um resumo dessa Revolução de 1820 para vocês entenderem. Então, fato 1. A gente sabe que a colônia portuguesa, a monarquia, a corte portuguesa, veio para o Brasil em 1808. Bem nesse comecinho, ela veio para o Brasil, fugindo lá do Napoleão em Portugal. É claro que tecnicamente ela já nem estava fugindo, porque Napoleão já tinha perdido a Batalha de Waterloo e ele já estava meio decadente, já não tinha tanto poder. E Dom João VI veio para cá junto com toda a sua comitiva real para o Brasil em 1808. Acontece que quando ele veio para cá, ele deixou Portugal meio que a Deus dará, né? E aí ele também perdeu muito assento nos conselhos europeus monárquicos, né? Porque as pessoas não queriam aceitar que ele desse opinião do Brasil, que era uma colônia. Então, em 1817, ele vai... Estou falando tudo isso aqui da Revolução de 1820, né? Em 1817, ele cria um estatuto jurídico onde o Brasil ele alça a categoria de colônia para Reino Unido. Olha que interessante, ele é colônia de Portugal, ele passa a ser Reino Unido. Mas aí a gente tem uma série de problemas, porque como ele vira Reino Unido, a nossa produção agrícola ela pode ser tratada diferente, o nosso dinheiro é tratado diferente, o Brasil tem uma soberania diferente, aí ferra um pouco para Portugal. Então a gente teve vários movimentos para voltar isso aí, né, para que isso não continuasse e o Brasil continuasse aí nesse status de Reino Unido. E aí o que acontece? O que é a Revolução de 1820? Então a gente teve vários problemas em Portugal pela corte não estar lá. Então a gente teve várias revoluções, teve a Revolução Maçônica, Revolução Militar, né, tentando principalmente tirar o poder da Inglaterra, que era a Inglaterra que estava meio que metendo o bedelho, né, em Portugal, porque o rei fugiu e tal, então a gente ficou nessa situação aí meio estranha. Então, a Revolução de 1820 é mais ou menos, basicamente, o retorno da corte para Portugal, para reorganizar tudo isso aí, e o rei Dom João VI deixa Dom Pedro aqui primeiro, né, Dom Pedro, para governar o Brasil, justamente para manter essas conexões aí, uma vez que ele já tinha instituído o Brasil como um Reino Unido, né? Um Reino Unido de Portugal. E a Revolução de 1820 ela tem uma coisa muito legal também, é bom anotar, se vocês puderem aí, quem estiver assistindo a aula, aí, que é o aluno, a quem estou me dirigindo a aula, ou você que eventualmente entrou aí pelo canal Teoliteras, pela pesquisa, é inscrito no canal ou pelos mecanismos de busca. É bom anotar que a Revolução de 1820 ela teve caráter liberal e muito ligado ao direito, ao Estado de Direito, tanto que daí teve que instituir uma Constituição, né? A primeira Constituição, jurídica de Portugal, e também é basicamente o marco aí, 1820, para frente, é o marco e depois principalmente em 1838, é o marco do fim do absolutismo em Portugal, né? Já deflagrado pela Revolução Francesa lá em 1789 e tudo mais, já não tinha mais jeito, tá bom? E aí é claro que Portugal, vou subir aqui, ela fica ávida, né, por cultura, né? E Alexandre Herculano, ele na adolescência ele já entrou em contato aqui com Schiller, o Klopstock, Chateaubriand, né?
Então ele já entra em contato com esses autores aqui que vão formar aí a mentalidade romântica do Alexandre Herculano. Lembrando também que aí vai ter o Walter Scott, que aí vocês vão entender bem como é que é, tá? Então, só para a gente ter uma ideia um pouquinho aqui, o Alexandre Herculano tem vida militar, ele tem vida política, mas não vai ser o foco aqui da aula, tá? Eu vou deixar esse material, ele vai estar no Cigar para quem é aluno, eu vou deixar a descrição desse material aqui também, da história da literatura portuguesa, tá? E aí a gente tem algumas coisas, aqui tem uma coisa interessante aqui, ó, essa vontade de fazer história, né? Então, história de Portugal, como eu disse para vocês, o arcadismo e o classicismo clássico, ele tem uma história, ele se apropria da história clássica. E o romantismo ele não tem uma história, então ele vai buscar o quê? Na época medieval, e que é duro de registros. Então, por isso a importância da Torre do Tombo, né? A Torre do Tombo é basicamente um local onde ficam os registros, muitos registros históricos e registros importantes, escrituras importantes, tá? E aí a gente pode continuar aqui. E vamos direto aqui para os aspectos da vida dele. Eu não vou me ater, vocês podem depois ler. E a gente vai direto para Alexandre Herculano e a sua poesia romântica. O próprio Herculano diz que na sua fase de maturidade ele fora poeta até os 25 anos, característica típica do romantismo, que é esse período muito efusivo, muito jovem, né? Eu digo que o romantismo é um período da juventude, né? Então a juventude comete muitos erros, né? Ela é exagerada, ela é excessiva e tudo mais. E na realidade, aqui em 1849, ele tem o último poema, que é a Cruz Mutilada, que nós vamos dar uma olhada nele, né? Mas a parte mais importante das suas poesias foi publicada em 1838, reunidas todo num livro chamado A Harpa do Crente. Foi feito toda uma compilação desse material aqui chamado A Harpa do Crente. Então, continuando aqui, ó, desde as primeiras produções conhecidas, a poesia de Herculano insere-se em pleno ambiente romântico. Aquilo que eu disse, ele é literalmente romântico. Se você pegar o Almeida Garrett, ele tem influências árcades, né? Ele vai ter muitas influências clássicas, neoclássicas, mas quando a gente pega o Alexandre Herculano, pela formação dele, pelo tipo de formação que ele teve, ele é realmente um poeta proletariado, ele é um poeta ali do humus, da terra romântico, que vem disso, dessa nova classe burguesa. Então ele é meio que natural, né? Ele também aqui, o que mais que a gente poderia ver? Ele fala aqui um pouquinho da balada romântica de Punição Fantasmagórica, né? As duas versões dele. E a gente poderia aqui, se vocês quiserem anotar uma característica que é muito cara para ele, é a meditação a propósito de uma paisagem, de um fato ou de um monumento, assim como é que ele faz em Cruz Mutilada. É claro que esse tipo de meditação, esse tipo de descrição poética, né, é justamente o entendimento que a gente tem de que a poesia do romantismo ela vive um momento, né? Ela vive uma subjetividade, ela não ultrapassa essa subjetividade buscando uma metafísica, por exemplo, uma filosofia. Então ela está muito ligada à vivência do eu ali, tá? E aí, ó, essas meditações têm por testemunha uma paisagem que infunde um sentimento. Deixa eu passar para cá. De infinidade e solidão. Então, pessoal, desculpa aí, não é coronavírus, viu? Acho que não. E a gente já viu isso aqui na primeira aula que eu fiz do Almeida Garrett. Eu peguei lá o Burg
E a gente tratou um pouquinho dessa questão de infinitude e solidão, né? Que são aspectos da posição do eu dentro do espaço. Esse eu, ele ocupa uma posição egocêntrica dentro do espaço. Então, só está você ali, aquele vazio, né? E aí por isso que tem essa questão da imensidão oceânica e o celeste e o mosteiro abandonado, da Rábida, uma tempestade, o sol poente, a noite, uma cruz. Né? Essas aqui são todas temáticas do Alexandre Herculano. Né? Então são bem legais, inclusive, porque tem todo um tom de mistério, um tom de terror, um tom de elemento noturno. Tá? E aí ó, há também visões sobrenaturais, como na Semana Santa o poeta vê ó, a cúpula do templo, que fica transparente, e ela abre-se, né, a majestade terrível dos céus, onde Deus desce ó, entre os coros celestiais para julgar os mortos que se levantam erguendo as lajes. Então a gente tem todo um aspecto místico. Vocês nunca podem esquecer aí, se quiserem anotar, é muito importante a anotação, porque é o registro, né, da historicidade de estudo. Existe a história e existe a historicidade, baseado na individualidade. Né? Então, é que o romantismo ele adota o cristianismo como base religiosa. Assim como o clássico vai adotar o politeísmo clássico greco-romano, eu falo isso sempre, o romantismo ele vai adotar um pouco o cristianismo na extensão que ele tem de mistério, né, de todo aspecto místico e tudo mais. Tá? Tem uma outra coisa aqui que esse texto coloca aqui, todas as poesias de Herculano, como verendes, tendem para problemas genéricos ou sentimentais. Natural, isso dentro do romantismo. Né? Então, a paisagem, como as próprias atitudes emotivas, servem de veículo a meditações filosóficas, morais, religiosas e outras. Falta a esta poesia o lirismo confessional. Em troca, abundam a reflexão e o testemunho. Então, já deu para a gente sentir aqui pelo texto da história da literatura portuguesa aqui, que é muito claro, né, a necessidade aí dessa reflexão, tá? Salientamos diante o conjunto os poemas que se referem à guerra civil e ao exílio. Esse exílio é sempre um tema muito caro para o romantismo. Se a gente for pesquisar, for tentar estudar a fundo o que seria esse exílio dentro da poesia romântica, a gente vai perceber que o exílio é essa individualização, é você sai daquele espaço natural, você vai para um espaço que não é natural, e aí você tem toda a impressão desse espaço não natural, esse isolamento, esse estar nesse espaço. Então é bem interessante isso aqui. E um dos raros testemunhos poéticos da grande crise social da instauração do liberalismo no nosso país. Esse texto aqui, A História da Literatura Portuguesa, é um texto de Portugal, né, de escritores de Portugal que eu estou pegando, para ficar mais fácil, né? Até questões de grafia aqui vocês podem perceber. E é interessante essa coisa do liberalismo, porque o liberalismo que a gente está falando aqui, ele é um pouco diferente do que o liberalismo de hoje. Esse liberalismo ele tem um pouco a ver com teorias liberais a respeito da ótica que eles tinham naquela época do absolutismo. Então a gente tinha a questão da propriedade privada, a questão das leis, sair um pouco da alçada da religião e da alçada dos reis, só eles que podem definir leis, né? Aí a gente pode lembrar, por exemplo, a questão do liberalismo. A gente tem aquela obra de direito dos delitos e das penas, né, do Beccari, aquela coisa toda. E é claro que esse liberalismo tem a ver com isso, esse desapegar do absolutismo. O liberalismo que nós temos hoje é um pouco diferente. Ele tem outro viés econômico, político, né? Só para a gente poder entender isso aqui, que são coisas diferentes. Claro que nós temos aqui a saudade do poeta, né? Esse poeta, o poeta romântico, ele vive com saudade, ele vive porque ele se exila e ele tem essa auto-rebeldia natural do jovem. A gente está aqui no Brasil, a gente teve Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias com a Canção do Exílio, que é um clássico materializado disso, desse amor à pátria, né, dessa mistificação da pátria, dessa antropomorfização da pátria, não é isso? Bem, se a gente for pegar aqui, quando ele diz aqui, ó,
Meu pobre Portugal, hei de chorar-te. O próprio texto diz que o poeta detém-se por um momento a objectar que tal saudade é absurda sob o ponto de vista religioso e moral, porque o templo de Deus é o mundo, e porque o homem vive livre em todo lugar. O homem que é livre, ele tem o lugar, né? Em todo lugar ele tem uma pátria. Mas o coração do desterrado não se dobra à reflexão, porque mesmo amor por Deus, ele diz, nasce, cresce, vigora-se enredado, com os beijos da mãe, com sorrir meigo, de nossos pais e irmãos, ensina-o à tarde, o pôr do sol de nossa terra, o choupo, da nossa fonte, o amor que manso geme, nosso amigo de infância em praia amiga. É com este mesmo concretismo, aliás, mais intencional do que efetivo, que o poeta procura evocar a guerra civil nos seus horrores e idealizar a família burguesa mediana. Duas coisas aqui importantes: guerra civil e família burguesa mediana. É muito legal a gente ver o romantismo olhar para os seus problemas sociais do momento, né? Olhar para os seus... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olhar para os seus momentos, né? Para os seus problemas sociais, né? E isso Alexandre Herculano vai fazer, sempre lembrando que quando lembrar de Alexandre Herculano, a gente vai entender um pouquinho dessa veia histórica dele, dessa veia narrativa ampla, né? Que ele vai trazer. Beleza? E aí, a gente tem que puxar aqui o Alexandre Herculano, romancista, tá? Aqui a gente poderia trabalhar o Alexandre Herculano, romancista. Antes, deixa eu só finalizar essa parte dele com a poesia aqui, porque a gente tem aqui a presença muito forte do Victor Hugo, né, francês, que a gente vai ter tanto o Victor Hugo quanto o Walter Scott como duas referências populares aí pro Alexandre Herculano, populares e canônicas, né, pro Alexandre Herculano. Então, a exemplo do Victor Hugo, Herculano atribui à poesia uma função pública, doutrinária e intervencionista. Isso aqui é muito importante para a gente entender o romantismo como uma literatura praxis também, né? O que é uma literatura praxis? Uma literatura da prática. Então você faz a poesia, mas essa poesia ela tem que reverter para o social, por exemplo. Ela tem que reverter para a sociedade, ela tem que reverter para a política. Ela não fica só na esfera da estética. Né? Então por isso que a gente tem tantos poetas românticos que se agarram a causas, né? A causas como a visão escravocrata, como a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, Olavo Castro Alves, a Liberdade, como Álvares de Azevedo, e o Alexandre Herculano, Almeida Garrett, com a visão liberal, né? E o próprio Alexandre Herculano também ele vai trazer isso aí, essa poesia da prática de subir no púlpito e falar e declamar e tentar mudar a sociedade, tentar mostrar os problemas da sociedade. Isso é muito legal, porque é uma poesia que dá vida, né? E tenta também dar através dela expressão à contemporaneidade. Então, e isso aqui é também uma característica muito forte, porque com o clássico a gente vê sempre o passado, e o romantismo ele já é um período do presente. Ele já tem que discutir as guerras que estão se passando, ele tem que discutir o poder que está acontecendo. Então é muito interessante isso aqui. E acaba que toca em temas de interesse político, social e religioso. Né? E, como eu disse para vocês, a gente tem uma apologia aqui à questão do cristianismo, né? Contra o iluminismo, que a gente, na outra aula, que eu já postei o card aí, que eu falei do Garrett, a gente tem esse contraponto entre o romântico, ele tem um coração cristão, em oposição ao iluminismo do Voltaire, por exemplo, né? Só para a gente poder entender. O que mais que a gente poderia pegar aqui? Aqui a versificação dele, a gente vai olhar, mas é estrofe livre, então ele não está amarrado a églocas, a estruturas clássicas, e versos brancos, ou seja, são versos que podem ter uma melodia, uma rima, mas não tem um esquema clássico obrigatório retórico, né?
E as redondilhas, é claro que quando a gente fala de romantismo, você, aluno, aí anota. A gente está falando da época medieval, das cantigas, das histórias, das aventuras, dos lirismos, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de aventura. É o passado histórico do romantismo, então eles vão usar bastante as redondilhas, né? Isso é bem importante. Bem, e aí a gente tem aqui o Alexandre Herculano, romancista, né? Aqui é uma parte interessante, é legal a gente separar isso, né? É muito bom a gente separar isso, a gente separar o Alexandre Herculano poeta e o Alexandre Herculano romancista, porque agora a gente vai ter que começar a separar quando no romantismo esses dois gêneros, o lírico e a prosa. E aí é bom a gente entender por que romance ele é uma coisa do romantismo, esse modelo, né? Esse modelo de prosa, o modelo do livro, né? Esse modelo do livro com narrativa, com histórias, escrito prosaicamente na estrutura discursiva narrativa, ele é típico do romantismo. Então a gente tem que entender de onde vem o romance, para que a gente possa continuar aqui. Bem, pessoal, a primeira coisa a gente teria que pensar de onde é que veio, de onde que surgiu o romance moderno, né? Eu tenho um artigo aqui do Franco Moretti e ele traz aqui uma coisa que eu acho muito legal aqui, né? Por que os romances são escritos em prosa? E por que eles frequentemente são histórias de aventuras? E por que ao longo do século XVIII houve uma ascensão do romance na Europa? E aí a gente vai questionar, por exemplo, que esse romance em prosa que a gente conhece, a escolha da prosa, a escolha do romance típico que a gente tem hoje, no discurso narrativo, discursivo, prosaico, é interessante porque, na verdade, a gente tem histórias de aventura registradas também em outras formas. Por exemplo, se a gente pegar aqui os satiricons, né, que tem características narrativas, eles têm muitas passagens em verso. O Genji Monogatari, né, o Monogatari, que também usam aí. E aí a gente tem aqui, aí tem os romances medievais franceses, né, que também teve um momento muito forte. A Velha Arcádia, que é composta por éclogas, né? Então vamos lá, o que vem a ser uma écogla? Vamos pesquisar no Google aqui. Uma écogla. São poesias bucólicas em que pastores dialogam pastoreio, né? Então a gente tem aí também o gênero do discurso direto livre, discurso indireto livre, que é típico também da prosa, que é típico do romance. Mas aí a gente vai discutir isso aqui, a gente vai ter aí um amplo estudo, e aí a gente, na verdade, vamos avançar aqui para uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que é a sacada aqui desse artigo para a gente entender o romance, entender Alexandre Herculano, entender por que o romantismo foi tão cheio de romance, porque o romantismo é considerado o período do romance, né? Ele diz aqui, Veblen explica a cultura a partir do kitsch e não o contrário, escreve Adorno em tom de desaprovação. Em Prismas. Mas é uma ideia tão tentadora. Tomar o estilo de romances baratos como objeto básico de estudo e explicar o de Henry James como um improvável produto marginal. É assim que uma teoria do romance deveria proceder, porque é assim que a história procedeu. E não ao contrário. Olhar para a prosa de baixo. Pessoal, muito simples, traduzindo isso aqui para vocês é como se fosse o seguinte. A expansão da prosa, a expansão do romance em prosa é basicamente dado por razões populares, por razões de mercado, claro, mercado consequência, mas por razões populares. A popularização da leitura da prosa, do texto prosaico, é fatal.
Então, a gente poderia pensar o seguinte, não é estudando Henry James primeiro, mas é estudando os prosadores românticos de base, de literatura mais simples, de literatura que acessava várias camadas da sociedade, que acessava os comerciantes, que acessava os operários, que acessavam os mercadores, que acessavam os trabalhadores de Pier, né, de Londres, de Paris, né, do Brasil, porque não da corte. Você tem a publicação do folhetim. Então, na verdade, o romantismo é uma configuração muito legal, porque é uma configuração que a gente tem um tipo de produto, uma obra, um tipo de público pronto para consumir, uma cultura de consumo, uma cultura de leitura, né? Um cenário ideal, um tempo presente, ele retrata o tempo presente. Então, o romance, por ele acessar uma gama muito maior de leitores, é óbvio que ele ia usar uma linguagem mais prosaica, não tão estratificada como é a poesia clássica, ou a poesia árcade, a epopeia, o épico e tudo mais, né? Então, eu acho muito bacana isso, que é justamente do popular, o romantismo ele vai do popular, do romance popular, que você vai entender que os romances dito cultos, um Dostoiévski, um Tolstói, um Balzac, esses caras eles estão marginais no sentido de que eles são muito mais complexos, muito mais sofisticados, eles são desdobramentos do romance popular. Então, os romances baratinhos, como eu já falei na outra aula a respeito dos pennies, né, que você comprava por um penny ou você ganhava um penny por cada linha escrita ou cada página escrita, traduz um pouco desse universo de consumo popular que tem tudo a ver com o romantismo. O romantismo é um período popular, é um período da tradição, um período da tradição folclórica, né? Desculpa. É um período da popularidade, da popularização, é um período de retomar as cantigas, de retomar as histórias que são interessantes. E aí uma coisa que é interessante aqui, e acho que é a grande questão, por que a gente tem, por exemplo, Don Quixote tem 400 mil palavras, Don Quixote de La Mancha, que na verdade é uma paródia, paráfrase das novelas de cavalaria medievais, né? Então por isso que Don Quixote é tão importante para o romantismo, ele é a materialização dessas novelas de cavalaria lá, que são retransportadas lá do época medieval para essa época agora romântica, em busca dessa história. Então você tem o Austen, 100 mil palavras, Don Quixote, 400 mil, e The Story of the Stone, 800 mil. Então, porque elas são tão grandes, né? Porque os romances são tão grandes, e às vezes eu sempre falava isso nas aulas, né? Que a gente tem escritores de romance contistas, que eles são muito bons nos 100 metros rasos, eles são bons em densos, mais curtos. E a gente tem grandes prosadores de proporções gigantescas, né? São grandes contadores de história. Então eles vão contar aí histórias aí de modo e vão embora com vários núcleos narrativos aí entre as novelas, né? Com vários núcleos narrativos, com vários núcleos temáticos, vários personagens, muitos personagens se encontrando em aventuras. E é justamente esse trecho que eu coloco aqui, ó. E existem evidentemente diversas respostas. Por que são tão longos os romances? Mas se eu tivesse que escolher apenas um mecanismo, eu diria aventuras. Aventuras expandem os romances ao abri-los para o mundo. Há um pedido de ajuda e o cavaleiro parte, normalmente sem fazer perguntas. E o que é típico da aventura? O desconhecido não é uma ameaça, é uma oportunidade, ou mais precisamente, não existe uma distinção entre ameaças e oportunidades. Como diz o Galacy, quem abandona o caminho perigoso pelo seguro. E aí a gente vê os Cavaleiros da Távola Redonda, né? E aí N outros, e aí como digo de Don Quixote, ele metaforiza um pouco tudo isso, né? E aí o sucesso do Walter Scott, do Ivanhoé, por justamente o Ivanhoé, eu tenho o Ivanhoé aqui do Walter Scott, por justamente ele contar, né, sintetizar. Ele foi escrito em 1820, né? Inclusive esse livro aqui é o que eu tenho, essa versão aqui, ó, do Clube do Livro, né?
Eu sempre comprei do Clube do Livro, acho que acabou o Clube do Livro, depois eu comprava da História da Filosofia, e teve os grandes clássicos também que saiu na banca. Acho que dos grandes clássicos ou do Clube do Livro, em Vanhoé do Walter Scott. Então, a gente tem aí a grande explicação. Então, quanto mais aventuras, quanto mais coisas para se contar, as aventuras elas vão ter que percorrer caminhos. O romance como novelo de linha, que você tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever, o novelo vai desenrolando, desenrolando, e o fio da meada, né, que é para você puxar para não perder a coerência e tal, e as histórias vão se abrindo e de repente elas se fecham nas conclusões típicas dos romances, de vários fechamentos que você pode fazer e tal. E é interessante que esse romance do romantismo, esse romance que tem classificação aventureira, do heroísmo, e depois do histórico, que está ligado a isso também, né? E aí a gente vai ver o Alexandre Herculano, né? O Eurico Presbítero, que tem todo um fundo da guerra e tudo mais. É muito interessante a gente perceber, por detrás desse romance, como o romance, e aí eu já vou abrir aqui um ponto aqui interessante, que essa tentativa de ter muitos narradores, muitos personagens e uma estruturinha entre passado, presente e futuro bem nítido, os elementos narrativos todos bem feitos, a gente tem um romance clássico, né? Um romance do romantismo, esse romance que vai ser lido por esse público. Agora, o romance contemporâneo, eu vou pegar o Anatol Rosenfeld aqui e projetar aqui para vocês verem uma coisa bem legal. Deixa eu ver se está por aqui. Deixa eu pegar aqui do Anatol Rosenfeld. Aqui, Reflexões sobre o Romance Moderno, ele tem um trechinho que eu simplesmente adorei aqui pra gente falar sobre... Desculpa fazer esse parênteses aqui entre o romance romântico, que tudo certinho, personagem, narrador, tem um espaço, tem um ambiente, os elementos narrativos estão todos bem colocadinhos, tem uma história, uma trama, né? O tempo está presente, o espaço está presente, né? Todas as categorias estão presentes. E aí, quando você pega o romance moderno... Aí a gente está falando o quê? De romance moderno, James Joyce. Inclusive eu estou aqui com o Retrato do Artista Quando Jovem para fazer a resenha. Eu li 2 vezes, mas tenho muita dificuldade para fazer. Talvez eu não encontrei o ponto do Retrato do Artista Quando Jovem do Joyce. A grande obra do Joyce é Ulisses, né? Que é a síntese do que eu vou falar agora. Aí ele vai dizer uma coisa que o Anatol Rosenfeld que eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui se eu acho em cima a citação. Deixa eu ver. Aqui, ó. O romance... Vamos fazer aqui, ó. O romance moderno nasceu... Aqui é o Anatol Rosenfeld, né? Sobre considerações do romance moderno. O romance moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, Guide, Faulkner, que é do Som e da Fúria, que eu não li, mas está na lista. Proust, ainda não tive coragem. E Joyce, eu li Retrato do Artista Quando Jovem. 2 vezes, mas ainda não encarei Ulisses. A desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e futuro. Então, olha que interessante isso aqui. Essa fusão entre passado, presente e futuro, ela é, na verdade, uma parte do romance moderno. Sabe por quê? Porque o romance moderno também ele elimina o tempo, que é isso, mas também espaços. E elimina narradores e personagens. Ele vai fundir tudo isso aí. Ele vai confundir todos esses... Não é só fundir, ele vai confundir todos esses elementos. Tá? Estou falando um pouquinho do romance, mas aí vamos voltar lá para o nosso Alexandre Herculano, romancista. E aí a gente, quando vem pegar aqui o Alexandre Herculano, romancista, a gente vai descobrir que ele introduz em Portugal o novo gênero do romance consagrado por Walter Scott, que é o romance histórico. Porque um pouquinho para a gente poder entender um pouquinho o que é o romance histórico do Walter Scott. É um romance que ele vai fazer alusão à Guerra dos Mouros, todo um contexto de guerra. Tem o
Ricardo Coração de Leão. Então ele vai ter alguns protagonismos históricos, né, que você vai ter referências históricas, né? Ou seja, você tem um romance que retrata aspectos históricos e que isso dá toda a onda. Deixa eu pegar aqui um resuminho aqui, bem simples, do Walter Scott aqui, só para a gente poder entender. Vou pegar aqui na Wikipédia mesmo, só para a gente entender um pouquinho a trama. Então, a luta entre os saxões e normandos, né? E as intrigas do João Sem Terra e do Ricardo Coração de Leão. E é considerado o primeiro romance histórico do romantismo. Então, ele tem lá toda a base medieval, né? Então, é muito legal isso aqui em inglês, tá? Ele foi publicado em 1820. Só para a gente ter uma ideiazinha aqui do que ele está falando. Então, o Alexandre Herculano ele vem trazer esse romance histórico aqui, né? Principalmente influenciado por Walter Scott. Ele é considerado, Alexandre Herculano, mesmo que seja um pouco mais jovem do que o Garrett, ele é considerado o primeiro a trazer para cá. Então ele publicou O Bobo, né, Eurico e O Monge de Cister, de 1848, sabendo que quem é meu aluno aí da disciplina de literatura portuguesa 2, né, vocês que estão assistindo, irão ler Eurico, o Presbítero, de 1800, né? Então já estão sabendo, a gente vai discutir e debatê-lo. Bem, aqui. Nos seus romances e narrativas históricas, Herculano deu expressão a múltiplas tendências e interesses que as poesias, as obras polêmicas e as obras históricas apenas parcialmente revelam. Então, é no romance que o Alexandre Herculano ele vai mais fundo, né? Então, o romance histórico, sobretudo como concebeu Victor Hugo, era, aliás, um gênero de limites indefinidos. Muito legal isso aqui, ó. Então, essa concepção de liberdade total ainda está claro. Ainda está claro não, ele começa a ficar claro já no Alexandre Herculano, em que se misturavam prosa poética, erudição e comentário filosófico, social e político, descrição pitoresca e pretexto de narração. Também interessante isso aqui, para a gente entender os elementos aqui fortes da prosa do Alexandre Herculano. E aí, se a gente for dar uma olhadinha aqui, antes da gente continuar na prosa, então a prosa, o que vai acontecer? A prosa, nós teremos, né, a gente vai fazer um seminário a respeito do Eurico, né, o Presbítero, então a gente tem a oportunidade aí de discutir a prosa do Alexandre Herculano. Então eu queria que a gente fosse um pouco para a poesia dele. A gente vai um pouquinho para a poesia, porque quando a gente for fazer a discussão do Eurico Presbítero, aí eu já aproveito, faço a aula aí a respeito do romance do Alexandre. Vamos para a poesia, para a gente poder entender um pouquinho como é que é a poesia dele. Aí a cruz mutilada, que eu citei ali. Então ele diz: amo-te, ó cruz, no vértice firmada, de esplêndidas igrejas, amo-te quando à noite, sobre a cama, junto aos ciprestes, sabendo, gente, que cipreste. Eu já comentei com vocês que é uma figura tipicamente romântica, ela representa um pouco a solidão, ela representa um pouco esse estar no mundo romântico, tá? Amo-te sobre o altar onde entre incensos as preces te rodeiam. Amo-te quando em préstito festivo as multidões te hasteiam. Amo-te erguida no cruzeiro antigo, no adro do presbitério. Vamos só dar uma analisada aqui na métrica. Amo-te quando em préstito festi, decassílabo primeiro, só que ele vai ter as multidões te hasteiam. Então ele vai ter provavelmente redondilha confundindo com decassílabo. Então ele vai ter amo-te erguida no cruzeiro antigo. Então ele vai ter uma estrutura de 10 e uma estrutura de 7 ou 5. Então não tem regularidade aí, tanto a estrofe quanto os versos justamente brancos, né? Eles têm uma amarração, mas não é uma amarração clássica, tá?
Ele está falando aqui justamente desse símbolo, né, a cruz. Ele coloca essa cruz em várias situações e se posiciona frente a essa cruz com sentimentalismo, com um universo de sensações, né, com um universo de emoções. É o que ele acaba colocando aqui bastante, né? Sempre usando a questão das interjeições românticas, que é uma forma de falar do tu jogando para o ele, ou do dele, né, para o tu, elementos narratológicos aí. E aí ele vem, ou quando morto, impressa no ataúde, guias ao cemitério. Amo-te, ó cruz, até quando no vale negrejas triste e só, núncia do crime a que deveu a terra, do assassinado o pó. Do assassino ao pó, provavelmente. Porém, quando mais te amo, ó cruz do meu Senhor, se te encontro à tarde, antes de o sol se pôr, na clareira da serra, que o arvoredo assombra, quando a luz que fenece se estira a tua sombra. Você viu que aqui ele mudou a estrutura, né? Na clareira da serra, quando o arvoredo assombra, quando a luz que fenece se estira a tua sombra. Tudo com 6 cestilhas aqui, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre isso. E o dia, últimos raios, com o luar mistura, e o seu hino da tarde, o pinheiral murmura. Ele faz uma espécie de apositiva, função apositiva aqui. Eu te encontrei, num alcantil agreste, meia quebrada, ó cruz, sozinha estava. Que interessante isso aqui, porque se a gente for parar para pensar nesses primeiros momentos, ele faz um discurso para a cruz projetando para um universal. Aqui, ele puxa, ele traz para dentro dele, quando ele diz, porém, quanto mais te amo, ó cruz do meu Senhor, se te encontro à tarde, antes de o sol se pôr. Aqui ele traz para ele, para uma nuance de sentimento interno. E aqui, ele faz uma coisa meio prosaica, tanto que já muda a métrica aqui, de uma particularidade desse encontro. Então, eu te encontrei no alcantil agreste. Uma observação, um detalhe, uma memória, né? Um cara de memória. Essa personalização aqui, meio quebrada, ó cruz, sozinha estavas. Ao pôr do sol, ao elevar-se a lua, detrás do calvo cerro, a soledade não te pôde valer contra a mão ímpia. Lembrei aqui de soledade, saudade, lembrei de pericrosso. Que te feriu sem dó, as linhas puras do teu perfil falhadas, tortuosas. Ó mutilada cruz, falam de um crime, sacrílego, brutal e ao ímpio inútil. A tua sombra estampa-se no solo, como a sombra de antigo monumento, que o tempo quase derrocou, truncada, no pedestal musgoso em que te ergueram. Nossos avós, eu me assentei, ao longe, do presbitério rústico mandava. O hino, cadê? A tua sombra, como o sombra com o tempo quando o pedestal musgoso nos avós. O sino, os simples sons pelas quebradas, da cordilheira, anunciando o instante, da Ave Maria, da oração singela, mas solene, mas santa, em que a voz do homem se mistura nos cânticos saudosos, que a natureza envia ao céu no extremo, raio de sol, um jambemã aqui, passando fugitivo no tangente deste orbe, ao qual trouxeste liberdade e progresso, e que te paga com a injúria e o desprezo, e que te inveja, até na solidão o esquecimento. A gente percebe que são momentos. Esse momento aqui, a gente tem um intimismo desse encontro dele com a cruz, o que ressalta romântico, essa intimidade memorialista que fortalece aqui a ideia básica do romantismo enquanto aquilo que eu disse atrás, né, do Alexandre pegar e ser contemplativo,
Então ele pega um objeto, uma paisagem, algo pitoresco, então ele se torna contemplativo e ele vai vendo reminiscências e vai descrevendo isso, os sentimentos, o que ele vai vendo, né? Tudo esse ferver aí de emoções, né? Então aqui só para a gente poder ter uma ideia, E o que o Maçom Moisés, nesse caso aqui eu estou usando um texto do Maçom Moisés, literatura portuguesa, o que o Maçom Moisés falaria a respeito disso? Ele diz, em Herculano, o pensador ou intelectual prevalecia sobre o sensitivo ou imaginativo. Daí que se entrosasse mais com os estudos historiográficos ou ensaísmo de ideias. Um pouco do que a gente falava de que ele se deu muito bem na parte de prosa e na parte histórica, do romance histórico. Então ele diz, basta os trechos inicial e final de A Cruz Mutilada, que é a obra, segundo o Maçom Moisés, poética mais conhecida e mais bem realizada, para demonstrá-lo cabalmente. Herculano fabrica os versos com o automatismo típico de quem não era poeta, mas conhecia as técnicas de versejar. Você vê que o Maçom Moisés desce a ripa aqui no Alexandre Herculano, ressaltando a cruz mutilada como melhor parte da poesia dele, mas mesmo assim, ainda como tipo de trabalho, ainda não tanto qualidade, né? E de quem possuía pensamento, mas era falta de imaginação e de sentimento. O motivo do poema, que se estampa no título, em vez de passar pelo crivo da sensibilidade, passa pelo do intelecto. Desse modo, os versos carecem de maior fluência emocional. É o que ele fala aqui a respeito de... Eu acho que o Maçom Moisés está querendo resgatar essa coisa do romantismo, né? A sinceridade romântica, né? A vitalidade romântica. Ele diz aqui, a sinceridade atingida por outros poetas românticos dados à matéria religiosa. Então, é como se tivesse um filtro sobre essa produção, né? Um filtro da intelectualidade que não permitisse ele ir lá ao fundo realmente dessa sinceridade. E aí é como se o Herculano, por ser mais intelectual, se daria melhor nos estudos históricos do que propriamente dito na poesia. O que acontece com o Machado de Assis? Talvez os filtros intelectuais do Machado de Assis não permitiam que ele chegasse lá na profundeza da poesia, se levasse em conta, se pensasse a poesia como cristal, né? Como clareza e pureza, chegar ao fundo. E aí o Maçom Moisés continua criticando, afora de notar pobreza de sensibilidade, tudo isso aponta para uma formação neoclássica, em que o racionalismo e a erudição ocupavam lugar de relevo. O poema documenta, porém, o consórcio operado entre o cristianismo e a Revolução Romântica, que eu sempre falo, até porque o cristianismo ele tem versões mais místicas, né? E mais ocultistas, uma Rosa Cruz, né? Dentro do catolicismo, por exemplo, dentro dos mistérios. Claro que depois foram combatidos pela Revolução Protestante e tudo mais, mas nessa passagem do medieval, do romantismo medieval para o cristianismo, na verdade não é o romantismo medieval, mas do cristianismo medieval, a gente vai resgatar ali muitos elementos românticos, né? Essa tendência para o mistério, essa tendência para o oculto, essa tendência por essa espiritualidade que tem um elemento carnal, né, da morte, da ressurreição, são coisas muito bem colocadas, tá? E aqui o Chateaubriand, que escreveu O Gênio do Cristianismo, né, e efetuado por tantos escritores durante o século XIX, no caso justamente esse século aí do romantismo. Qual uma diferença? O cristianismo de Herculano, ele era intelectual. E o dos outros, ele era... Então, quando a gente fala do cristianismo, o que o Maçom tenta trazer para a gente aqui é que esse cristianismo que é inserido dentro do romantismo, ele tem que ser um cristianismo de devoção, né, de pureza. E o Herculano ele vai trazer esse elemento do cristianismo, porque era na voga da época, mas muito ligado aí com um aspecto mais intelectual,
um aspecto formal. E por isso que o Massot coloca o Alexandre Herculano um pouquinho ali Árcade, um pouquinho ali clássico, não colocando ele, despejando ele exatamente dentro do caldeirão fervilhante do romantismo. Então, é legal ver essa crítica aqui do Massot sobre isso, a respeito disso, porque ela denota um pouquinho faz a gente entender mais, principalmente levar na nossa cabeça a importância desse poema, inclusive, tá? A importância do poema A Cruz Mutilada, que na verdade é uma narrativa bem interessante, porque ele valoriza a cruz aqui, né? Ele a valoriza, esse primeiro momento é a cruz como cruz, eternizada, a cruz infinita, né? Ela inserida como símbolo, e aqui ele começa a particularizar essa visão. Quando ele encontra essa cruz, ele começa a jogar ele com essa cruz. Então ele faz esse cruzamento de emoção com realidade ou não, mas o Massot diz que essa emoção dele não contamina esse momento que ele encontrou a cruz. Ele encontra essa cruz mutilada, ele encontra a cruz estragada, né? Ela está meio quebrada, ó. Ela estava sozinha, então ele tenta transportar para essa cruz um sentimento, né? uma emoção para esse encontro dessa cruz estragada, quebrada, né? E isso afeta ele, o que o eu lírico dele constrói aí expressivamente para que a gente, leitor, sinta essa emoção dessa cruz tadinha, sozinha, quebrada, ao pôr do sol, ambientada, né? E ele tenta trazer todos os recursos poéticos aqui para a gente ter essa sensibilidade sobre essa cruz. Beleza? Bem, gente, então, nós temos que o Alexandre Herculano, a gente vai desaguar tudo no Eurico Presbítero, porque é justamente no romance que o Alexandre Herculano vai ser forte, assim como Viagens à Minha Terra, do Almeida Garrett, que a gente vai trabalhar aqui também, vai ter aula sobre isso, principalmente com a apresentação dos alunos, dos acadêmicos, né, de Literatura Portuguesa 2. A gente também vai trazer o Eurico Presbítero para discutir isso aí. Então a gente já sabe que o Eurico Presbítero ele está situado num contexto histórico, né? Entre godos e árabes lutavam na Península Ibérica, é um momento onde a Europa está muito conflituosa, sempre teve, mas esse momento maior, né? E a história basicamente é Eurico, que ele escolhe o sacerdócio, né? Porque ele tem um amor impossível por Ermengarda, e se afetava por esse tormento passional nos seus poemas, nas suas canções, e virou um cancioneiro conhecido por toda parte, mas que com o acirramento dessa guerra, desse contexto de guerra, o Eurico ele tem que abandonar o hábito. A gente está num momento pós-cruzadas também, de certo modo, e ele se torna o Cavaleiro Negro. E muito legal essa trama aqui, né? E ele se consagra como um herói de lendárias façanhas. Esse romance histórico ele vai buscar lá no romance medieval, novela de cavalaria, que é muito legal. Essas novelas de cavalaria são legais porque elas vão traduzir aquele herói romântico, que é um herói nobre, né? Que é um herói puro de valores, né? Mas isso não ajuda os cristãos, né? E no fim, há o encontro do Eurico e Ermengarda, e que aí no capítulo final, que a gente está usando aqui o resumo do Maçom Moisés, só para vocês saberem, quem de repente não vai ler, mas a gente vai fazer os seminários aqui. Bem, não vou contar mais aqui, porque de repente posso estragar o final aqui do livro, que eu gostaria que a gente vai ler e vai compartilhar. Beleza, pessoal? Então, isso é um pouco do Alexandre Herculano. Se vocês quiserem fazer outras anotações, podem voltar à aula, né? Esses dois textos eu vou também postar lá no Cigava, vou deixar a descrição desses dois textos, porque estão disponíveis
estão na net, são textos do Maçom Moisés e a História da Literatura Portuguesa. E o História da Literatura Portuguesa, deixa eu só pegar qual História da Literatura Portuguesa, que eu estou com ele. Não é do Teófilo Braga. Eu vou colocar direitinho lá o link dele, tá? Que é esse que eu estou usando aqui, ó. Que inclusive ele está escaneado aqui. Que é o capítulo só sobre o Alexandre Herculano. Mas ele vai estar disponível aqui, ele está na net, tá? Universidade Federal do Pará, que disponibilizou esse texto aqui. Bem, pessoal, então, se vocês gostaram aí do conteúdo e é aluno, né? Pode deixar um comentário aí no vídeo, o vídeo está postado aqui no YouTube. Se não é aluno, ficaria muito feliz também de você fazer um comentário aí no vídeo, de alguma dúvida, alguma questão que eu possa resolver, uma sugestão para os próximos vídeos, né? Gravando esse vídeo para ser veiculado na sexta-feira à noite, sexta-feira do dia 26 de novembro de 2020. E agradecer a presença de todos, tá? Quem gostar do conteúdo desse canal também pode se inscrever no canal Teolitérias. E sabendo que no final aqui eu vou deixar a indicação, sugestão dos outros vídeos que estão correlacionados. Beleza? Abração para todo mundo, abraços semióticos para todos.